estreia na Copa do Mundo daqui uma semana. Hoje os jogadores fizeram um quarto treino para a competição. Quem tem os detalhes é o repórter Guilherme Silva. A seleção brasileira segue se preparando para a estreia na Copa do Mundo no Catar, que acontece na próxima semana. Nesta quinta-feira, o técnico Tite comandou o quarto treino com o grupo. A atividade foi realizada no CT da Juventus, em Turim, na Itália. O treinador restringiu pela primeira vez o acesso da imprensa ao trabalho no gramado e liberou imagens apenas nos 15 minutos iniciais da movimentação. Na sequência, os atletas participaram de uma dinâmica tática e de bolas paradas. Tite dividiu o elenco em 2 times, com os possíveis titulares e reservas misturados. Ambos contaram com 4 pontas escalados, sendo 2 deles bem abertos. Neymar e Rodrigo foram utilizados mais centralizados. Uma das escalações teve Ederson no gol, a defesa com Danilo, Militão, Thiago Silva e Alex Telles, Fabinho, Fred, Neymar, Rafinha, Vinícius Júnior e Gabriel Jesus. A outra escalação foi Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Bremer e Alexandro, Casimiro, Paquetá e Rodrigo, Antony Martinelli e Richarlison. O Brasil inicia o sonho do Hexa contra a Sérvia, na próxima quinta-feira, às 16h. E claro, tudo da Copa do Mundo você acompanha aqui no Futebol da Jovem Pan. E hoje a gente recebe o técnico de futebol Geninho que foi goleiro, depois também fez história como técnico de futebol. Bom dia, Geninho, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, o prazer é meu estar participando da programação de vocês. Prazer é nosso em recebê-lo. Geninho, como você avalia aí a convocação do técnico Tite? O Brasil está com o melhor time que tem? Eu acho que a única peça, né, que causou algum desconforto em termos da convocação do Tite foi o Daniel, né? Muita gente optava por outro profissional ali. De resto, eu acho que o Tite foi muito coerente naquilo que ele vem trabalhando nos últimos anos, na formação dessa seleção para esse Mundial, e aqueles jogadores que vinham seguidamente fazendo parte das convocações foram quase que na sua totalidade os chamados. Então, acho que nós não tivemos nenhuma surpresa a não ser do Daniel. Geninho, nosso comentarista aqui de esporte, Zé Manuel de Barros, está participando também da entrevista. Bem-vindo, Zé, um bom dia. Geninho, um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, é um prazer tê-lo aqui. Dirigiu o Corinthians em 2 oportunidades, dirigiu o Santos, Vasco da Gama, tantas outras equipes, trabalhou no Oriente Médio, na Arábia Saudita, que faz divisa ali com o Catar, pode até falar alguma coisa sobre a experiência que ele viveu por lá na sequência da entrevista com a gente. Campeão brasileiro com o Atlético Paranaense, que hoje aí está entre os grandes, mas lá atrás foi campeão brasileiro num trabalho excepcional do Geninho. Antes de você entrar, Geninho, na matéria, as dúvidas em relação ao time titular ou os testes que o Tite ainda faz em relação ao time mais ofensivo, com mais marcação do meio campo, Fred ou Vinícius Júnior. O que você acha? O que você pensa das escalações possíveis do Brasil já para a estreia contra a Sérvia semana que vem? Eu acho que o Tite vai optar por um time um pouco mais agressivo. Eu acho que esse foi o grande diferencial dessa seleção nessa reta final. Eu tenho uma opinião de que o Brasil deixou de ganhar os títulos em Copas passadas quando ele deixou a sua essência, que era um futebol agressivo, um futebol de jogo pelas pontas, um futebol de 1 contra 1, de jogador de drible. E com a chegada de Vinícius Júnior, de Rodrigo, de Rafinha, de Antony, o Brasil ganhou isso. Ele voltou praticamente às suas origens. E a partir de uma formação mais agressiva, o Brasil passou a praticar um futebol melhor, uma transição mais rápida, um envolvimento mais rápido do adversário, um time que passou a ganhar os jogos com um pouco mais de tranquilidade. Então, eu não acho que o Tite vá mudar aquilo que ele vinha trabalhando nos últimos jogos, não. Eu acho, na minha opinião, eu acho que ele entra com o Vinícius, eu acho que ele entra com o Neymar pelo meio, Rafinha pelo outro lado.
eu acho que ele vai partir para um time mais agressivo. Geninho, você antes de ser técnico foi goleiro, né? Como você avalia os nomes de Alisson, Ederson e Weverton? Muito bom, muito bom. O Brasil, de uns anos, já de muitos anos para cá, né, não de poucos, vem se tornando uma referência em relação a goleiros. A maioria das equipes europeias hoje contam com goleiros brasileiros. Em vários países, começaram as grandes equipes a vir buscar profissionais nessa área, depois de destaque de alguns que foram há muito tempo atrás e se tornaram ídolos em seus países onde jogaram. E acho que essa escolha do Tite foi perfeita, né? 3 goleiros que vivem grandes momentos, eu acho que ali o Brasil está muito bem servido. E nessa colocação, nessa posição, acho que o Alisson é o titular mesmo, né, Geninho? Com certeza, com certeza. O campeonato que ele vem fazendo, né, no seu clube o credencia isso. E os jogos que ele fez pela seleção, apesar de tanto o Ederson como o Everton terem também demonstrado as suas qualidades. Mas eu acho que o Alisson é um titular e é incontestável. Acho que ninguém vai reclamar da escalação dele ali, não. Geninho, você já tocou aí no assunto do Daniel Alves, né? Muito se questionou sobre o Daniel Alves. Vida de técnico não é nada fácil, né? Eu acho que você nunca vai agradar todo mundo, né? É muito difícil você fazer uma coisa perfeita. Em relação ao Daniel, não pela qualidade que o Daniel tem, que ele já demonstrou, a cobrança em cima do momento do Daniel. O Daniel, nos seus últimos clubes, não tem desempenhado um futebol à altura daquilo que ele já comprovou que pode fazer. E nós tínhamos aí o Rodney, nós tínhamos o Marcos Rocha, nós tínhamos vários jogadores vivendo grandes momentos, né? Então, a contestação é em cima da idade do Daniel, que é um jogador de quase 40 anos, e que não vinha tendo uma sequência. Isso, para um jogador de uma idade um pouco mais avançada, é fundamental, né? Então, essa foi a crítica. Somente essa crítica. Nunca se criticou a qualidade técnica do Daniel, mas o momento do Daniel. Bom, a gente já volta com a entrevista. Vamos mostrar uma reportagem agora sobre o Sadio Mané, eleito o segundo melhor jogador do mundo em 2022. Ele está fora da Copa do Mundo, né? O corte do atacante senegalês foi confirmado ontem, nessa quinta-feira. O atacante se lesionou em novembro, atuando pelo Bayern de Munique, e, segundo o clube, já passou por cirurgia bem-sucedida. Mas não foi só ele, né, o Senegal, que teve baixa por contusão. Vamos acompanhar na reportagem de Márcio Reis. Há poucos dias do início da Copa do Mundo, algumas seleções ainda continuam tendo baixas importantes. A Argentina, de Lionel Messi, teve 2 cortes recentes. Primeiro, as saídas do atacante Nico Gonzalez por lesão muscular. O jogador pertence ao Barcelona, mas está emprestado ao Valência. E também do atacante Joaquim Correa, da Atalanta da Itália, cortado por lesão no joelho esquerdo. Para seus lugares, foram convocados o meio-atacante Thiago Almada, de 21 anos, que defende o Atlanta United, e Ángel Correa, de 27 anos, do Atlético de Madrid. Ainda são dúvidas o lateral esquerdo Marcos Acunha, de 31 anos, do Sevilha da Espanha, e seu companheiro de clube, o atacante Papo Gomes, de 34 anos. O meio-atacante Paulo Dybala, de 29 anos, da Roma da Itália, e fechando a lista o zagueiro Christian Gabriel Romero, de 24 anos, que pertence ao Tottenham da Inglaterra. Por outro lado, a seleção portuguesa do craque Cristiano Ronaldo realizou um último amistoso antes do Mundial e goleou a Nigéria por 4-0, com 2 gols de Bruno Fernandes e um de Gonzalo Ramos e outro de Mário. Já a seleção brasileira, diferente dos outros 3 dias de treinamento, teve Tite liberando apenas 15 minutos dessa parte preliminar. Depois, ele fechou as atividades para testar a parte tática e bolas paradas. O grupo foi dividido em 2 times. Ambos tinham 4 pontas escalados, com 2 bem abertos. Neymar e Rodrigo ficaram mais centralizados. Uma das escalações ficou da seguinte forma: Ederson no gol, Danilo na lateral direita e o meio de zaga com Militão e Thiago Silva, fechando o sistema defensivo, Alex Telles. No meio campo, Fabinho, Fred, Neymar, Vinícius Júnior e Gabriel Jesus, fechando o time. Na sequência, o técnico trocou Jesus por Pedro e Fred por Bruno Guimarães.
Bom, voltamos aí então com o Geninho. Zé, sua pergunta. Não, então, a gente voltou a falar do time, só pontuando que o Tite não colocou ainda em nenhum momento nos treinamentos o time que ele vai iniciar. Ele está mesclando, misturando, colocando um jogador aqui, outro ali, aí não colocou ainda em campo o 11 que ele tem na cabeça, que a gente sabe mais ou menos, com poucas dúvidas, para a estreia contra a seleção da Sérvia. Agora, Geninho, como em toda a Copa do Mundo, a gente até esperava que fosse um pouco diferente, porque essa Copa é numa data diferente das outras. Não é em final de temporada europeia, mas no meio. Muitas seleções têm perdido jogadores. A Alemanha perdeu o Werder, nós perdemos o Guilherme Arana, né? Mas por enquanto nessa reta de chegada não. A Argentina, que tinha perdido o Lo Celso, me parece que a principal baixa deles vai ter que mudar o time titular com o McAllister entrando, né? Os outros não, o Joaquim Correia, que foi substituído pelo Almada, jogador que atua no futebol norte-americano, o Ángel Correia entra no lugar do Gonzalez, que também foi uma baixa. A Espanha perdeu o seu lateral esquerdo, um deles, o Gaiá, também já substitui esse jogador, e por a seleção da França também. O Brasil, o Arana foi antes da convocação, ninguém agora. Essas baixas causam muito impacto, na sua visão, para a disputa da Copa do Mundo ou não, Geninho? Alguns jogadores eu acho que vão fazer falta. Eu acho que a França vai sentir muito a falta do meio. O Kanté carregava o piano ali, e eu acho que ele vai fazer um pouco de falta. Na Argentina, quem estava correndo risco, parece, pela notícia que eu tenho acompanhado, o Dybala parece que se recuperou, seria uma perda bastante substancial. Eu acho que você perder jogador importante é o caso do Mané. O Mané praticamente era meio time da Somália e acabou, infelizmente, como você disse, é um momento diferente de Copa. Nas outras Copas, os campeonatos europeus praticamente tinham o seu final, o pessoal estava descansando, estava se recuperando, e agora lá a coisa está a todo vapor, ao contrário aqui do Brasil, se inverteu as coisas. Então você vê que o Brasil chega nessa convocação com muito menos problemas, apesar de 80% da nossa seleção está jogando na Europa, né? 80%, talvez até 90% da nossa seleção vem lá de fora, e o Brasil acabou tendo apenas o problema do Arana, e eu espero que pare por aí, porque todos nós torcemos para que o Brasil volte a ganhar um título mundial. Mas eu acho que todo bom jogador desfalca um time. Eu entendo o futebol, um time de futebol, como um quebra-cabeça. Se você não tem as peças que se encaixam, você dificilmente vai montar o quebra-cabeça perfeito. E você perder um jogador importante, você vai ter que inventar alguma pecinha que se encaixe ali, e muito provavelmente ela não vai se encaixar perfeitamente. Eu acho até que a França, sem o Kanté, sem o Pogba, é quem tem mais prejuízo nas contusões pré-convocações para essa Copa do Mundo. Mas no caso do Sadio Mané, Geninho, eu acho que a Copa do Mundo perde, porque da África a gente já não vai poder ver o Salah, né? Grande jogador. E agora também Sadio Mané fora da Copa do Mundo, ou seja, das seleções africanas, são os principais jogadores do futebol mundial africanos, na minha opinião, pelo menos, não sei o que você pensa. Não, concordo completamente com você. Eu acho que seria muito bom nós vermos esses jogadores de centros que não são tão divulgados, e jogadores que mostram a sua qualidade fazendo a diferença nos seus times. O Salah faz uma diferença muito grande, e o Mané é a mesma coisa, e jogam em duas equipes tops da Europa, e eram realmente os grandes destaques das suas seleções. Então, você vê um fora por não ter se classificado e o outro fora por contusão, é muito ruim. É muito ruim para o futebol. O torcedor que gosta de futebol, ele gostaria de ver esses jogadores em campo, porque ele quer ver espetáculo, ele quer ver um bom jogador, mesmo passando, só um exemplo, mesmo passando uma fase ruim, uma fase em baixa, todo mundo quer ver o Cristiano Ronaldo jogar na seleção portuguesa. Se você deixa o Cristiano no banco, todo mundo vai chiar, porque quer ver o cara dentro do campo. Então, eu concordo com você, muito ruim a saída desses jogadores.
Geninho, a gente tem uma informação aí sobre o Catar, né, que baniu aí a venda de bebidas alcoólicas nos estádios da Copa do Mundo. Essa medida aí foi anunciada oficialmente pela FIFA nesta sexta-feira, 2 dias antes do início do Mundial no país do Oriente Médio. E a decisão veio após debates, né, com as autoridades locais. Segundo a entidade máxima aí do futebol, a comercialização vai ficar limitada aos restaurantes autorizados e aos hotéis. Essa Copa do Mundo, que começa no domingo, será a primeira, né, num país muçulmano conservador, com rígidos controles de álcool, cujo consumo é proibido em público. Geninho, a falta aí de álcool nos estádios pode atrapalhar um pouco esse espetáculo, essa festa? Olha, para mim, que trabalhei lá e que conheço bem os costumes, não é surpresa nenhuma. A surpresa seria se eles liberassem. Eles têm alguns conceitos religiosos que são muito, muito rígidos, tá? E são eles que praticamente norteiam isso aí. E o Catar, apesar da evolução que o Catar teve, lá, talvez o país mais liberado seja ali os Emirados, né, onde nós temos Dubai, as coisas andam um pouquinho melhor. O Catar liberou, se abriu um pouco. A mulher no Catar pode se vestir mais à vontade, pode usar uma calça jeans, pode dirigir, pode ir sozinha em shopping, supermercado. Tem algumas liberdades que você não tem, por exemplo, na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita a coisa é mais apertada ainda. Na Arábia Saudita, Kuwait, Irã, Omã, as coisas são mais complicadas ainda. Mas no Catar, você só conseguia, era liberada a bebida alcoólica, principalmente para o estrangeiro, que tinha uma cota para você poder comprar, mas em hotéis, em restaurantes, mais ou menos o que vai acontecer na Copa. Eu achava muito difícil que fosse liberado a venda de bebida alcoólica nos estádios. Ia muito contra um conceito religioso que eles têm. E é claro que a turma que vai lá para curtir, vão curtir futebol, vão querer aproveitar. O país é maravilhoso, né? Mas o pessoal ia querer, dentro do estádio, como se faz em alguns lugares, beber. Aqui no Brasil mesmo nós tivemos, e acho que ainda temos, a proibição da bebida alcoólica dentro do estádio. Claro que a falta de álcool vai tirar um pouco da empolgação desse pessoal. Principalmente, eu acho que nós vamos conviver com alguns problemas quando terminarem os jogos, quando esse pessoal sair do estádio e ir para a rua comemorar. Você ganha um jogo importante. Era natural nas outras Copas que todo mundo saísse comemorando. E o Catar, diferente de outros países, não tem um bar em cada esquina, não tem, são limitados. Tá? Então, eu acho que esses lugares que vão beber bebida vão receber uma multidão. E vão ter que se cuidar, porque o pessoal vai chegar lá com uma sede danada, né? E aí vai ter que tomar cuidado, porque eles são realmente rígidos em relação ao cumprimento das leis lá. Muito bem. Não tem o jeitinho brasileiro que nós temos aqui, não. Se você pisou fora da linha, a coisa fica meio complicada. A gente está sem tempo agora, então. Obrigada, Geninho, pela sua entrevista. Obrigada ao Zé também pela participação. Uma boa sexta-feira para os dois.